Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Frequência Elevada, hoje um pouquinho mais cedo, às 19 horas. Eu tô com uma pessoa aqui extremamente maravilhosa e inteligente. Olha só, ganhei aqui, ó, 3 presentes aqui do professor Renato Dias Martino. Tudo bem, professor? Eu estou bem. Você tá bem também? Opa, muito bem. Então tá ótimo. Muito obrigado por aceitar o convite, mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer, sempre. Que bom. O assunto é desafiador e sempre gostoso de conversar. Né? Às vezes a gente não sabe determinados assuntos, mas a forma como o senhor colocou, que é pensar-se a si mesmo, como que se define isso? Marlon, olha só, vamos começar pela ideia da palavra pensar. A palavra pensar, na forma como eu estou usando, e eu costumo sempre ter esse cuidado de usar as palavras, de usar os conceitos, respeitando a semântica da palavra, respeitando o porquê foi criada essa palavra, para conceituar aqui a experiência. Então, se a gente fala de pensar, nós estamos falando de um verbo que vem do latim com o mesmo radical de pesar. Então, pensar e pesar são equivalentes. Quando eu peso, eu preciso de 2 medidas. A medida daquilo que eu estou pensando e outra medida para ter um referencial daquilo. Então, pensar é isso. E quando eu vou pensar a mim mesmo, eu preciso ter a medida de mim mesmo e uma medida do outro. Pensar é sempre com o outro. Então, para que eu possa pensar a mim mesmo, eu preciso do outro, do referencial do outro. Entendi. Então, eu preciso sempre buscar uma referência de alguém para eu poder... Bom, a gente sempre precisa de uma referência, né? Senão vai estar perdido no mundo. Eu gostei muito, assim, da psicanálise e as formulações religiosas. Sim. Nossa, eu achei incrível isso. Sim. Eu não tenho religião. Já tive, já fui católico, já fui evangélico, de frequentar igreja católico, evangélico e espírita. Sim. Nenhuma das 3 me supria. Sempre faltava alguma coisa. Ou tinha algo que eu não concordava. E aqui eu vi que o Freud era ateu. Não é bem assim. Diz assim, ele era ateu, mas tinha uma forma de enxergar a religião. Como que ele enxergava a religião? Olha só, a gente precisa separar o Marlon. Olha só, chamar o Freud de ateu é uma afirmação parcial. Certo. Ateu é aquele que não acredita em Deus. Freud nunca disse que não acreditava em Deus. Freud tinha uma dificuldade muito grande de admitir a religião como algo saudável por conta do histórico da vida dele. Freud era judeu, numa terra onde os judeus eram extremamente discriminados. Ele viu, enquanto criança, muitas vezes o pai sendo discriminado, sendo tratado de maneira diferente por ser judeu, e no decurso da sua vida ele sofreu inúmeras dificuldades por conta de ser judeu. Isso trouxe para ele certa aversão quanto à religião, a ideia de religião, que hoje é bem diferente do que era antigamente. Só para ilustrar, o Freud, no final da vida dele, ele teve com 80 e tantos anos, um senhor, um idoso de 80 e tantos anos, teve que sair fugido da casa onde ele viveu quase que a vida toda dele, para Inglaterra, sendo acolhido de favor pela Marie Bonaparte, que é a bisneta do Napoleão Bonaparte, porque o Hitler estava tomando a Áustria. Ele sofreu demais por conta da sua religião. Freud sempre foi um sujeito que teve aversão por conta da sua experiência pessoal. Mas tem um livro chamado... tem um livro das cartas do Freud com um pastor chamado Pfister, que ali o Pfister chega num ponto que ele diz assim, ele trocava cartas com esse pastor, e o Freud respeitava muito esse pastor. E chegou um momento que o Pfister falou para ele assim, você é o ateu mais cristão que eu já conheci. Porque todas as atitudes do Freud eram atitudes que estavam dentro de uma filosofia cristã. Agora, se você me permitir me alongar um pouco mais, pensar do que a gente está chamando de religião. O que eu chamo de religião é religar. Religar é religar o sujeito a si mesmo e ao todo. Isso não equivale a divisões de evangélico, católico, espírita. Isso foi adaptado o nome de religião, mas de religião tem muito pouco, porque isso segrega muito mais do que religa. Com certeza. Então é muito importante a gente pensar isso. Religião, dentro da perspectiva do religar, é muito importante. É fundamental na vida da gente. É fundamental reconhecer essa necessidade de se religar. Agora, esta segregação, aí a gente precisa pensar com mais cuidado. Com certeza. Não, eu gostei dessa colocação, porque realmente o fato da religião te impõe hoje, como a gente pensa a religião hoje, te coloca dentro de uma denominação. Se você tem uma religião, você tem que estar dentro
dentro de uma denominação. Sim. Dessa forma que o senhor colocou, não me obriga a nada, né? Realmente é o acolhimento mesmo. Porque quando divide, está advogando contra a semântica da palavra, que é religare. Sim, realmente, então eu retiro o que eu disse sobre o... Ele não era ateu, Não era. de não forma era. alguma. Tem vários. E olha que coisa interessante, Escutando Marlon. algumas coisas, ele falou assim, apesar dele ser ateu, ele fazia isso. Foi por isso que... Pois é, mas olha só que coisa interessante. A obra toda dele tem pontuações de, por exemplo, pulsão de vida para ele era Eros. Eros é o deus do amor. Então, se ele admite o deus do amor, ele não é ateu. Por mais que a gente não esteja falando do deus cristão. Por mais que a gente não esteja falando do deus da cultura védica. Mas Eros era um deus. Sim. Então ele não pode ser chamado de ateu. Em vários momentos o Freud coloca ali trechos da Bíblia, inclusive ilustrando as suas próprias formulações. Então se ele admite a Bíblia, ele não é ateu. Com certeza. Em vários momentos ele coloca ali trechos da carta de Paulo. Inclusive o Freud foi um grande pesquisador das escrituras sagradas da Bíblia. Então não tem como chamar ele de ateu. Segundo ele, a religião é uma reedição das vivências infantis mal sucedidas. O Freud ele dizia assim, ó, que a ligação com o Deus Pai para Freud era uma reedição da ligação com o seu pai. Então, quando o sujeito ele tinha um problema muito sério com o pai, ele refletia isso na religiosidade, porque a religiosidade tem ali o pai eterno, né? O pai como um símbolo mor. Então, de alguma forma, isso estaria implicado na forma como ele se relacionaria com a religião. Existiu o complexo de Édipo em relação a Deus. Quando a gente fala de pai, automaticamente a gente está falando do Édipo. Automaticamente a gente está falando da configuração edípica, da triangulação edípica. A triangulação edípica ela está presente em todas as experiências do ser humano. Quando Freud traz a ideia do Édipo, ele coloca ali como uma experiência vivida da criança em relação ao pai e à mãe, mas na verdade esta triangulação ela está presente em todas as vezes que você encontrar um objeto de desejo e algo que te barra de conseguir esse objeto de desejo. Quando você fala da religião e de Deus Pai é aquele que, de alguma forma, te impede de conseguir alguns prazeres na sua vida. Sim. Então, você está falando de uma configuração edípica. E aí, mais uma vez, se o sujeito foi capaz de elaborar esse complexo de Édipo, ou seja, se ele conseguiu elaborar a relação dele com o pai e foi capaz de se desapegar da exclusividade do amor da mãe, consequentemente, ele vai ter uma vivência religiosa muito mais bem-sucedida do que aquele que não conseguiu. Porque normalmente culpa Deus por tudo, Então, tem problema com os pais. Seria mais interessante a gente falasse o contrário. Quem tem problema com os pais, muito provavelmente vai culpar a Deus de todos os seus infortúnios. Né? Uma vez eu falei assim, como que a gente pode... Não vou cair mais nisso. É. Falei assim, cara, como que a gente pode ajudar uma pessoa? Ela não pediu ajuda porque você quer ajudar. Ué, mas é verdade. Mas é verdade, sim. Pois é. Depois um monte de gente comecei a ver falando isso. É. Pois é, aí, ó. Eu tomei a lapada, né? Tudo já está pronto. Sim. Que é o que eu acredito. Sim. Todo mundo fala assim, vou pedir algo pra Deus. Eu falei, não vai adiantar. Ele não vai fazer nada. Pois é. E já tá feito. É. Como faz pra pessoa aceitar isso? O que precisa da pessoa entender pra aceitar essa situação? Eu assim, ó, eu tenho uma restrição enorme com essa palavra aceitar. Aceitar adequadamente, dentro da minha percepção, é assim, eu te dou um copo d'água e você aceita este copo d'água. Certo. Aí sim. Agora, aceitar dentro dessa perspectiva, por exemplo, aceitar a religiosidade, eu preciso aprender a respeitar. Respeitar é mais adequado. Então, mas o que eu quero dizer é assim, eu, Marlon, entendo que Deus não vai fazer nada. Sim. Porque já está tudo feito. Já fez. Já existem todas as leis É. todas as leis que ele deixou. Então, se você acessar essas leis, você acessa tudo que ele fez. Isso. Só que as pessoas querem que ele faça. Sim. Na minha família mesmo falam isso, eu falo, ele não vai fazer. É. Tá até briga às vezes. Pois é. Ele não vai fazer, não É. adianta. Você pode ficar aí o dia inteiro, não vai fazer. É isso mesmo. Ah, mas como que ele não vai fazer? Ele é Deus. Mas ele já fez. É. Você só precisa acessar a lei que ele deixou. É uma mudança de paradigma, né? Isso. Como que eu faço então para mudar o meu pensamento? Não é aceitar, é mudar o meu pensamento em relação a isso. Não existe uma receita para fazer isso. Isso é um desdobramento da maturação emocional. A partir da sua maturação emocional, a partir do seu desenvolvimento emocional, ele vai passando a ser capaz de se responsabilizar pelas coisas da vida dele e não atribuir
a outro o seu infortúnio e seu sucesso. Essa é uma mudança de paradigma do devoto. O devoto que chega na missa ou chega ali no culto e ele nem terminou de fazer a oração, ele já está pedindo as coisas. Costumo brincar que assim, a Bíblia para ele é igual o catálogo da Avon. Ele só abre para fazer pedido. Agora, o outro devoto que se coloca à disposição de Deus como um instrumento da graça dele. Eu me responsabilizo e me coloco à disposição de servi-lo. E não ele vir servir ao meu desejo. Se você reza o Pai Nosso, por exemplo, ou pelo menos se você admite o Pai Nosso, dentro do Pai Nosso está ali. Seja feita a vossa vontade, não é a minha vontade. Ah, mas eu não tenho livre-arbítrio? Pois é, você tem seu livre-arbítrio. Mas quando você exercer seu livre-arbítrio, você vai aprender com a experiência que aquilo ali foi a maior besteira que você fez. Porque na realidade, você precisa respeitar que a vontade é dele. Chegou um pessoal aqui, ó. Olha o que eu aprendi do podcast Ricardo Branco. Ele tem um podcast chamado Olha o que eu aprendi. Incrível, ele já veio aqui também. Bacana. Incrível o podcast dele. Olha lá, olha o que eu aprendi. Legal. Chegou. Que bom que chegou, Ricardo. Seja bem-vindo. A Ângela Barreto também. Boa noite, boa noite. 10. Freud não é ateu. Não é mesmo. Maravilha, Ângela, obrigado. Eu escutei lá também que a religião é uma grande quimera. O que é quimera? Como que coloca isso dentro da religião? O quimera, na realidade, é uma ilusão. O Freud tem um texto chamado Futuro de uma Ilusão. E ali ele fala, não, isso aqui é uma ilusão enorme, uma alucinação em grupo, ele diz. Mas o que ele está chamando de religião? Ele está chamando de religião esta instituição. Não adianta você propor ditames, porque você vai fazer o sujeito entrar num modelo pré-estabelecido, a sua personalidade só vai sofrer uma transformação na medida em que a maturidade emocional fosse desdobrando. Não é através do pode, não pode, deve, não deve. Isso nunca mudou ninguém. Isso aí muda, claro, a casca, mas a verdade não se transforma. Eu sou extremamente avesso a instituições. Todas as vezes que a coisa entra dentro de um pressuposto de instituição, tende a fracassar. Fracassar de que forma? Na verdade, ela até se mantém, ela até cresce, ela até prospera, mas prospera dentro da superficialidade. Pode dar algum exemplo, sim, mais? Posso dar um exemplo. Por exemplo, entender melhor. Por exemplo, você estuda 5 anos na faculdade e sai da faculdade sem saber nada. Isso é verdade. Acho que o melhor exemplo. Essa instituição. Você vai começar a aprender depois que você sai da faculdade. A faculdade te impede de aprender. A faculdade faz com que você cumpra o currículo que ela estabeleceu para que você cumpra. Sim. E aí depois você sai para a vida e vê que tudo aquilo que você vai viver no teu cotidiano, nada tem a ver com aquilo que você aprendeu. Como é que pode isso ainda funcionar? Funcionar não funciona. Como é que pode existir isso ainda? Pois é, mas existe. E tá aí. E não só existe, mas assim, se você não fizer, você é mal visto pela sociedade. Pior que é verdade. O Ricardo tá falando que é seu fã. Opa, obrigado, Ricardo. São, meu velho. Depois do divã, excelente, professor Renato. Opa, Maravilha. Jéssica. Obrigado, Jéssica, querida pela presença. Jéssica. Ó, a Ângela tá falando que está bem atenta. Que aula. Maravilha, sempre. É o propósito do canal, é sempre trazer alguém aqui que possa ensinar qualquer coisa, não importa o que, nem se for pra fazer coxinha. Mas eu tô mais aprendendo aqui do que ensinando. Não, mas a gente sempre aprende. É, claro. Quando a gente entende, a gente aprende. É isso aí. A Cláudia Lopes. Professor Renato, fala com clareza e propriedade. Parabéns pela transmissão. Eu que agradeço. Obrigado, Cláudia. Eu aceito levar umas pancadas aqui porque é bom para aprendizado. Como seria o sentimento oceânico descrito por Roland sobre religiosidade? Roland é um sujeito que o Freud também refletia muito junto. E ele traz essa ideia do sentimento oceânico lá no Mal-Estar nas Civilizações. Um texto formidável que fica aí o convite para o pessoal que quiser ler um pouquinho, 1920 do Freud. Então, ele diz assim que o Roland tinha falado para ele sobre esse sentimento oceânico e que o Freud não conseguia encontrar nele. O que ele está chamando de sentimento oceânico dentro daquilo que eu pude aprender aí? Ele está falando sobre esse sentimento de fazer parte do todo. Quando você vive a religação, você passa a se integrar no todo. Você já não é mais alheio às coisas que acontecem no mundo. Tudo que acontece no mundo tem uma parcela de responsabilidade sua. Este é o intuito da verdadeira religião, religar o sujeito ao todo, trazendo para ele esse sentimento oceânico, como se ele fizesse parte do todo. E aí que é interessante, porque na medida em que você desenvolve esse sentimento, Deus está em você. Não é mais uma crença, é uma verdade. Eu fiquei refletindo sobre isso. Oceânico.
A palavra é bonita. Quando você pensa assim, oceânico, te reflete assim um prazer, um momento, sei lá, um momento mágico talvez. Foi isso que eu comecei a pensar. Mas você tá falando de prazer, mas na realidade é o contrário, cara. Quando você desenvolve... Misericórdia. Deixa eu te dizer. Assim, ó, desenvolver esse sentimento oceânico, desenvolver essa capacidade de fazer parte do todo é extremamente desprazeroso. Você passa a ter responsabilidade pelo todo. E uma pessoa responsável, ela não pode sentir prazer com isso. Sente prazer em ser responsável. Não, ser responsável é desagradável. Agradável é quando as pessoas se responsabilizam por você, e aí você não tá nem aí pro nada. Agora, quando você é responsável, aí acabou o prazer, meu amiguinho. Essa é a grande dificuldade do sujeito se responsabilizar, porque aí ele vai abrir mão daquilo que o próprio Freud chamou de princípio do prazer. Realmente, quando você se responsabiliza, a culpa cai sobre você, você tem que fazer algo para resolver aquele problema. Mas é aí que tá, assim, ó, quando você, desculpa, só me estender assim, ó, quando você se responsabiliza, você não tem culpa. Você só tem culpa quando você não se responsabiliza. A partir do momento que eu me responsabilizo, eu não tenho mais culpa. Eu não tenho mais culpa, mas é visto como a culpa é sua. Vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo muito claro. Você entra na cozinha da sua casa e tem uma xícara quebrada no meio da cozinha. Você se responsabiliza, pega, limpa aquela sujeira e joga no lixo. Eu sou o responsável por isso. Foi eu que quebrei? Não sei, pode até ter sido, não importa, eu me responsabilizei. Entendi. Agora, eu posso seguir outro caminho, eu posso seguir o caminho da culpa. Qual que é o caminho? Eu entro na cozinha da minha casa, tenho uma xícara quebrada e eu vou mobilizar todos os moradores dali para saber quem que foi que quebrou aquilo. Quem é o culpado? E muitas vezes foi você. Tem um pensador interessante chamado Bion, que ele traz essa ideia dentro da configuração do complexo de Édipo. Ele desloca essa ideia do complexo de Édipo, da triangulação, para a questão da arrogância do Édipo, que quando o Édipo começou a descobrir que era ele que tinha matado o pai dele e casado com a mãe dele, ele começou a ficar enfurecido e arrogante. Então ele queria achar um culpado para aquilo. Quando você se responsabiliza, não tem culpa. Se eu me responsabilizei por algo, resolvi, acabou o problema, não preciso chamar ninguém, já tá resolvido. Pronto. Extingue a culpa, independente de quem for. Você percebe? E esse é um elemento fundamental que falta na sociedade contemporânea. Sim. Ninguém se responsabiliza por nada. Verdade. E aí fica todo mundo procurando o culpado. Excelente mesmo, professor Renato. A Angela tá dizendo. A Desirê Leonel. É minha esposa. Sua esposa? Legal. Seja bem-vinda, Desirê. Sou suspeita, mas estou amando essa aula. Só pra contar, papai e mamãe estão assistindo. Ah, que bacana. Uau, que bom, hein? Obrigado, bom. Sejam todos bem-vindos. Qual a pergunta mais importante devo fazer para mim para saber sobre o eu? Marlon, olha só. Meu Deus. Sim, lá vem. Então, olha só, deixa eu dizer uma coisa assim, ó. Todas as vezes que eu precisar ter acesso ao eu vou precisar do outro. Eu não posso fazer perguntas para mim. Eu terei uma resposta parcial. Esta pergunta precisa perpassar pelo outro. Todas as vezes que eu precisar reconhecer o eu, este reconhecimento vai precisar passar pelo outro. É o outro que vai me trazer essa referência. E aí você falou uma palavra que é outra palavra que me dá arrepios. Saber. A gente propaga essa ideia do autoconhecimento, mas ninguém se conhece. Não existe autoconhecimento. Autoconhecimento é uma falácia, porque nós não somos. Você só pode conhecer aquilo que é. E eu não sou. Eu estou sendo. E se eu estou sendo, isto que eu conheci agora, amanhã já não é mais a mesma coisa. Exato. Então o autoconhecimento é uma grande mentira. É impossível, é impraticável. Talvez o reconhecimento. Cada tentativa de conhecer a si mesmo precisa partir do zero. É um reconhecer, é um conhecer novamente. É muito mais admitir a sua existência do que conhecer quem você é. Eu sempre digo pra todo mundo assim, ninguém é o mesmo todo dia. Tem uma frase do Bion que é assim, ó, nem o sujeito que começou uma frase é o mesmo depois que ele termina. Olha, ele já foi mais longe, ninguém é o mesmo todo momento. Pode parecer uma besteira enorme e até uma futilidade, mas se a gente fosse capaz de adequar cada conceito à sua experiência adequada, a gente teria uma formulação muito mais saudável do pensamento. E aí, quando a gente usa inadequadamente as palavras para se referir a experiências, a gente vai ter um pensamento extremamente transtornado. Sim. O senhor acredita em lei da atração? Lei da atração? Sim. Opa, mas claro. Com certeza. Não tenha dúvida. Então, o senhor falando isso aí agora, sugeriu aqui uma coisa. Às vezes a lei da atração não funciona por causa disso. De usar palavras de forma errônea. Sem dúvida. E assim, a gente tem essa idealização do saber. Sim. Todo mundo, a
acredita realmente... Eu sei. Eu não sei nada. Não, todo mundo acredita realmente que o conhecimento é a chave do sucesso. E não é. Se o conhecimento fosse a chave do sucesso, você ia ler no maço de cigarro que aquilo ali causa câncer e você ia parar de fumar. Você sabe, não sabe? Com Por que certeza. você continua fumando? Então o saber não garante nada. Nunca garantiu. É verdade. O saber é muito importante para encontrar um culpado. Aí ele é bom. Agora, quando o sujeito se responsabiliza, ele não precisa saber. A parte do saber que a gente, igual do culpado, isso tá ligado ao ego? A gente querer resolver aquilo, de querer culpar alguém? É o ego isso? O Marlon, olha Ou só, não? essa é uma outra inadequação. Assim, o ego não é ruim. Não, sim, o ego é bom. É. Mas tem a parte do ego que é ruim. Não, então, o que é ruim é a cobrança do ego. Então a gente vai chamar isso aí de superego. A gente vai chamar isso aí de ideal de ego. É aquilo que o ego deveria ser ou gostaria de ser. O ego é a estrutura mais nobre da personalidade. O ego é aquilo que eu estou sendo. O superego é aquilo que eu deveria ser, que eu gostaria de ser, que eu desejaria ser. Ego e superego. Sim. Às vezes eu não coloco o ego como algo onde o que eu estou sendo agora, não lido bem com o que eu estou sendo e quero mudar isso. Isso, justamente. E de repente isso pode ser ruim pra mim. As transformações saudáveis, a transformação natural, ela não pode perpassar pelo meu desejo. A mudança acontece independente de eu desejar. A mudança saudável acontece a partir de um processo de desenvolvimento natural no fluxo da maturação emocional. Sim, sim. Quando eu desejo, é porque na realidade eu estou criando um ideal de eu. E aí já não é mais ego. Entendi. E aí entra a culpa. Quando eu desejo ser alguma coisa e acontece no meio do caminho algo que me impede de ser isso que eu desejo, eu vou automaticamente culpar o outro disso, porque eu não posso ter feito isso. Senão eu fracassei naquilo que eu desejaria ser. Você percebe como não é ego? Como é superego? Sim, sim. Fala assim, mas o sujeito tem um ego enorme. Não, ele não tem um ego enorme. Ele tem um superego enorme, que obriga ele a fazer algumas coisas e acaba obrigando o outro também a fazer. Não chega no ideal que ele gostaria de ter, e faltou maturidade, faltou trabalhar mais essa parte dele. Não, assim, ó, Você falou que acontece naturalmente. Você nunca vai chegar no que você gostaria de ser. Você nunca vai chegar no ideal. Porque o dia que você chegar no ideal, O ideal já mudou. o ideal já não é mais o ideal, É não é? verdade. Então, todas as vezes que você estiver guiado pelo ideal de eu, você está desacreditado no que você está sendo. O que te guia é o que você deveria ser e nunca o que você está sendo. Você não reconhece aquilo que você está sendo, você não reconhece aquilo que você está fazendo. Você fica olhando sempre naquilo que você deveria fazer. Sempre futuro. Sempre pro amanhã. futuro. E aí Sempre o que vai ansioso. acontecer? Me vem na cabeça aquele desenho animado do cara numa carroça com uma varinha e uma cenoura lá na frente pro cavalo sair correndo atrás da cenoura. Porque na realidade, Marlon, tudo que a gente tá falando aqui é assim, ó, eu não sei nada. Exato. É admitir a nossa ignorância. Sim. Esse é o princípio fundamental. Nós precisamos nos tornar conscientes da nossa ignorância frente à realidade, frente a nós mesmos. Quando a gente consegue isso, a gente começa a aprender de verdade e se torna um eterno aprendiz. Sim. Porque somos humildemente conscientes da nossa ignorância. Aprendemos a reconhecer a nossa ignorância, aprendemos a respeitar a nossa ignorância e nos responsabilizar por essa ignorância quanto a nós mesmos e o mundo. Se eu hoje almejo algo, eu quero sair do ponto A e pro ponto B. Sim. Eu sei, claro, que se eu começar a pensar muito no ponto B, eu começo a entrar começo a deixar de viver o hoje para tentar viver o que eu quero lá, só que eu não me preparo, eu não faço absolutamente nada porque eu quero chegar lá. E aí passo hoje, passo amanhã, mas nunca chega esse lá. É a mesma coisa de você subir numa escada, sempre olhando no degrau de cima. E aí você não presta atenção no degrau que você tá pisando, você pode tropeçar e cair. E volta lá atrás. Então o que a gente precisa é reconhecer, aprender a respeitar e se responsabilizar por aquilo que a gente está sendo. Se a gente fizer isso, a gente vai crescer no fluxo natural e saudável do nosso desenvolvimento. Se conseguir entender isso que o senhor tá falando, que tá claro na minha cabeça agora, tá fazendo sentido pra mim. Sim. Se conseguir entender isso, a gente praticamente aniquila a ansiedade. Né? A ansiedade... Eu vejo a ansiedade como assim, eu quero chegar lá, nossa, eu preciso chegar lá. Então, mas eu começo a viver esse lá. Pois é, mas o Marlon, a ansiedade, ela é um fator fundamental do funcionamento emocional. Você precisa ter ansiedade. A ansiedade te prepara para as coisas. O problema é você ser capaz de entrar num acordo com a tua ansiedade. Ela vai te mostrar o perigo.
perigo. O sujeito que não tem ansiedade, ele tá vulnerável. Como assim? Porque ele vai peitando tudo, ele vai fazendo tudo e acaba fazendo tudo de qualquer jeito, porque ele não tem medo. Não, então assim, medo, então. Puxa vida, eu vou lá falar com o Marlon. Me gera ansiedade. E essa ansiedade vai me fazer me conter, vai me fazer me preparar pra estar aqui. Agora o problema é quando eu não tolero a ansiedade. E quando a ansiedade vem, eu me descontrolo e fico maluco. E ela me domina. Esse é o grande problema. Entendi. Faz sentido. Então assim, o medo é teu amigo. Você precisa entrar num acordo com ele. O medo não é ruim. Você precisa entrar num acordo com ele e reconhecer o que está gerando essa ansiedade, o que está gerando esse medo. Isso é fundamental. Você nunca vai conhecer nada. Tudo que você falou que você conhece parcialmente. Sim, com certeza. A ciência toda ela é muito importante, só que ela é completamente parcial. O que a ciência pode fazer com certa doença? Até certo ponto, meu amigo. O conhecimento te leva até certo ponto. E é muito... E assim, o conhecimento ele tem um viés extremamente perigoso. Porque se o sujeito não tem maturidade emocional e ele tem um grande conhecimento, ele vai usar esse conhecimento contra ele mesmo e contra os outros. O sujeito é extremamente inteligente. Ele tem um conhecimento enorme, mas não tem maturidade emocional. E aí ele se vê num cargo de presidente da República. Misericórdia. Fica difícil. Olha, que bom. Essa dupla está muito boa. A conversa está boa. A psicanálise do acolhimento é muito coerente com a nossa natureza humana. Cláudia Lopes. A Cláudia Lopes é querida. Ela faz parte do GEPA também, né? Que maravilha. O ser humano é um animal perigoso, cara. Com certeza. O ser humano é o animal mais perigoso de todos. Eu aqui só tenho que concordar 100%. Ele é um traiçoeiro, ele é cruel, ele faz barbaridades. Nenhum outro animal faz tantas barbaridades quanto o ser humano. O ser humano é aquele bicho que onde ele se instala, ele extermina todas as criaturas que não estiverem dentro das suas conveniências, inclusive outros seres humanos. Como que a gente chegou no ponto desse? Ou sempre foi assim? Sempre foi assim. Por que você acha que Deus falou pro Noé, constrói a arca? Deus falou pro Noé, constrói a arca, não é pra começar de novo os seres humanos, era pra acabar com essa raça. Foi o Noé que ali deu um jeitinho e colocou uma configuração que gerou novas gerações. Mas ele falou, acaba com esse povo aí, deixa todos os outros bichos, esse aí mas nós estamos aqui. Não é? Não é isso? E na realidade, eu tenho a impressão de que o planeta Terra tá tentando aí mobilizar defesa, mobilizar recursos defensivos para lidar com essa praga chamada ser humano que está descontroladamente se proliferando. E onde ele chega, ele acaba com tudo. Toda espécie que começa a se proliferar descontroladamente tem uma reação da natureza. Com certeza. Eu costumo chamar atenção para condições mínimas necessárias. Toda espécie precisa de condições mínimas necessárias para proliferar indivíduos, espécimes de boa qualidade. O ser humano não tem proporcionado condições mínimas necessárias para proliferar espécimes de boa qualidade. O ser humano tem soltado filhotes por aí sem a mínima condição. Sem o treinamento adequado, sem ensinar sem o mínimo nada. preparo. Sem preparo nenhum. Colocando no mundo, de qualquer jeito, para sofrer e fazer os outros sofrer também. E aí esses adultos inteligentes, despreparados emocionalmente, vão se infiltrar em todas as instâncias, em todas as instituições e vão, muitas vezes, comandar essas instituições. Não é porque ele é uma vítima da sociedade que ele tem o direito de me agredir, me roubar. Eu realmente acredito que um sujeito que é um ladrão, um sujeito que é um bandido, que o sujeito é um assassino, ele não escolheu ser. Ele foi empurrado nessa direção porque as condições da vida dele não deram outra opção para ele. Pode até ser. Eu não concordo 100%. Mas eu acho que o termo vítima da sociedade tá errado. Então, mas a gente estigmatizou isso, Marlon. Porque tanta gente realmente passa por situações difíceis e dá a volta por cima. Então, mas aí são raros os casos, o Marlon. E se a gente for ver na vida real dessa pessoa, a gente vai ver que ele pôde contar com uma coisa ou outra e a maioria das pessoas não podem. Realmente são vítimas da sociedade, mas isso não dá o direito dele cometer crimes. Então, se ele cometeu crime, ele precisa ser retirado da sociedade. Ele precisa ser punido? Não. Punição não adianta nada. Ele precisa ser tirado da sociedade. A punição só piora.
o sujeito. Com certeza. Dizer que o sujeito que é ladrão escolheu ser ladrão, isso é uma estupidez. Não, ninguém escolhe ser ladrão. Eu também acho que não. Ele só foi... Alguns sim, tem uns que falam, eu gosto disso. Não, ele gosta, porque ele se conformou com aquela condição, mas ele não teve outra opção. A vida dele empurrou ele para aquele lado. Entendi. E ele se tornou aquilo porque não teve outro caminho que pudesse lhe favorecer. A gente que está aqui favorecido dentro de um lugar, num ambiente bacana, é muito simples pra gente falar que o outro escolheu, mas não escolheu. Agora, precisa ser retirado da sociedade. Mas que ele escolheu fazer isso é uma loucura. Ninguém escolhe isso. Você escolheria ser um cidadão de bem. Você escolheria ser uma pessoa boa. Com certeza. Se você tivesse escolha. Escolha é outro papo furado. Que escolha? Quem escolhe o quê? Pois é, tem outro assunto de escolha, mas não vamos entrar nesse assunto não, que isso aí vai... De certa forma, o que a gente acabou de falar aqui entra um pouco em esperança e fé, né? Sim, pois é. Porque tem esperança de que realmente as coisas se resolvam e fé de que Deus possa tocar no coração desse pessoal aí, do pessoal que vai votar principalmente. Sim. Parar de votar em qualquer vagabundo. Pois é. Pelo amor de Deus. Justamente. Votar direito, né? Poxa vida. Votar direito. Pode cancelar, Tony? Isso aí pode. Quem for me cancelar por causa disso tá fazendo um favor, né? Não é? Com certeza. E entra aqui em esperança, fé e ciência. Sim. O saber pode destruir a fé? Sem dúvida. Eu falo bastante sobre o saber. Olha só, para que eu possa exercer o meu ato de fé, eu preciso renunciar do saber. Porque se eu estiver muito preocupado em saber, em conhecer, é porque eu não tenho fé. Quem tem fé não precisa saber. Fé é acreditar mesmo sem saber. Muitas vezes eu vejo aí podcasts e pessoas aí extremamente letradas falando sobre a história de Jesus Cristo, sobre a vinda de Jesus Cristo na Terra e provando que Jesus esteve aqui, esteve lá. Para mim pouco importa. Acreditar, ter fé em Deus independe de provas materiais disso. Agora, se eu preciso ter conhecimento material, é porque a minha fé é dúbia. Eu vejo o pessoal indo lá pra Israel, lá visitar onde Jesus andou. Fala, mas ele não andou por aí. Pois é. Eu duvido muito que ele tenha andado por aí. Pois é. Isso aí só é interessante pra história, mas pra fé e pra esperança, fé, religião, acho que não faz sentido. Não, mas que história que é essa? História parcial? História é uma coisa muito interessante, né? Sim. Porque assim, tudo que te contaram sobre o Tiradentes é uma mentira, meu amigo, lá na quinta série. Não aconteceu daquele jeito. Registraram aquilo. Mas se você pesquisar hoje, você vai ver que tudo aquilo ali... Tudo que a gente começa a pesquisar é uma mentira. Pois é, você vê como é que é? A felicidade depende da ignorância. A criança é extremamente feliz porque ela é iludida. Ela é pura ilusão. Aceitar é algo assim, deixa desse jeito. A palavra respeito, ela vem da ideia de que é de novo, e spectus, que é prestar atenção, espectador. Sim. Quando eu presto atenção mais uma vez, eu olho para aquilo com um novo olhar. Eu reconheço, eu não conheço. Quando eu conheço, eu aceito. Quando eu reconheço, eu respeito. Independente do que aconteceu ali, para mim não vai mudar. Justamente. Tô entendendo, falei que eu tô entendendo. Algumas coisas tá realmente fazendo sentido. Sempre tem escolha, segundo meu irmão, sempre tem escolha. Grande professor Renato, Caio Correia. Opa, abraço, Caião. Essa parte eu concordo. Quanto mais ignorante, mais feliz. Fala as coisas, a gente no ímpeto, a gente acaba rebatendo sem pensar. Sim. Mas quando a gente começa a refletir, faz sentido. Que falta faz reflexão na vida das pessoas. Muita. É por isso que a psicanálise entra como um elemento fundamental. É um espaço que te tira dessa reação imediata e te leva a refletir sobre tudo aquilo que você está vivendo. Da outra vez eu não perguntei, eu vou perguntar agora. O senhor dá aula onde? Eu tenho o meu grupo independente, o meu grupo de estudos. Eu lembro que você falou sobre isso. GEPA, Grupo de Estudo Psicanálise do Acolhimento. Então eu sou um coordenador e tenho outros coordenadores, por exemplo, a Jéssica do Depois do Divã que colocou aí, é uma outra coordenadora. Então tem vários coordenadores que têm suas turmas de grupos de estudo, hoje online, né? Diminuiu bastante presencial, quase zero, e a gente promove alguns cursos mensais aí, assim, mini cursos. Dei aula há muito tempo em faculdade, percebi que aquilo ali é uma fábrica de louco, né? Então saí dali antes de surtar. Consegue ver hoje quem tá dominando as faculdades, né? Pois é. Misericórdia. E quem quiser procurar o instituto? Na verdade é um grupo de estudos constante. A gente não é um grupo de formação, não acreditamos em formação. Acreditamos em uma manutenção constante
do conhecimento. Entra nas redes sociais, Renato Dias Martino, professor Consegue Renato por aí, Dias Martino, ô, Guto? que vai me encontrar ali e a gente entra em contato. Não, maravilha, porque acho que sempre existiu um preconceito sobre negócio de fazer análise, fazer psicanálise, deitar num divã. Isso é coisa pra louco. Sempre existiu esse preconceito. Sim, Mas eu acho que tá cada vez mais as pessoas precisando disso. sim. E não como preconceito, é realmente para poder se centrar, poder fugir um pouco da loucura do mundo. Refletir mesmo. Refletir mesmo, né? Porque ali ajuda a refletir, porque você começa a conversar assuntos que você não conversa no cotidiano. A maior vantagem da psicanálise, Marlon, é a desobstrução do fluxo da sua vida. O que te impede de desenvolver são ilusões que você mantém obstruindo o fluxo da sua vida. Ali você tem a chance de se desiludir a conta-gotas. Desiludir dentro de um ambiente acolhedor. Que é aceitar a realidade, né? Respeitar a realidade. Respeitar a realidade como ela é. Ninguém aceita nada, o Respeitar Marlon. a realidade. Ninguém aceita. Essa é uma ideia. Se você Sim. disser assim, eu aceito, você está mentindo. Você se conformou com aquilo, mas não aceita. Isso é verdade. Porque apesar da realidade estar ali, você saber que aquilo é real, você não quer viver aquilo. Você acaba estando no meio daquilo. Sim. Você queria outra situação. E respeitar é muito mais difícil do que aceitar. Respeitar é independente do conhecimento. Respeitar depois que você conheceu não é respeito. Você precisa respeitar mesmo sem entender, mesmo sem conhecer. Olha lá. Isso, esse é o site do GEPA. Então, pessoal, entra lá no gepa.com.br, acompanha o professor Renato lá, que com certeza é inspiração demais. Eu agradeço. É demais. momento, assim, de você realmente refletir, é momento de... Apesar de algumas coisas que ele falou, eu consigo ainda olhar para dentro de mim, principalmente aqui, conversando aqui, eu consigo olhar, refletir, ver e realmente faz sentido. Quando eu olho para dentro de mim, no momento agora, eu tô buscando a referência no senhor. Quando a conversa é boa, passa rapidinho, né? É verdade. Agradeço muito por o senhor ter vindo. Eu que agradeço. Tem alguma coisa que o senhor quer complementar? Não, só agradecer demais o Marlon, né? Assim, a primeira vez foi bacana, essa vez aqui foi mais bacana ainda. E quando quiser me chamar, tô aqui. E para mim é sempre muito enriquecedor, tá? Com certeza eu vou chamar sim. Tá junto com o Guto aqui também, a gente já fez outros trabalhos juntos aqui, né? Né? E aí fica a dica aí aqui no estúdio, um estúdio extremamente bem preparado, né? Sim, sim. O Lola Sound. Lola Sound, né? Quer colocar aí também, Guto? Aproveita, põe aí o Instagram aí. Sempre abrindo espaço para todo mundo, não importa claro, quem. Tem que ser, cara. Tem que ser. ser. Só cresce dessa forma. Eu acredito em compartilhamento. Eu acho que a gente veio na Terra para compartilhar. Mas essa é outra coisa, né? Nós estamos no finalzinho aí, mas é importante dizer. Sim. Nós somos educados para competir, não para cooperar, não para compartilhar. Desde pequenininho nós somos educados para disputar com o outro, não para cooperar. Eu vejo a nota nas escolas como isso. É isso mesmo. É uma disputa. É uma disputa. Todo lugar é disputa. Quem é melhor. Eu acho que se colocasse todo mundo lá, agora vocês vão sentar em grupo e fazer a prova. Isso. Eu acho que todo mundo aprenderia melhor. Vamos discutir aqui. Trabalho é assim, por que a prova não pode ser? Isso mesmo. Maravilha, então, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês aqui. Obrigado pelos comentários. Ó, a Ângela, chama sempre, Marlon. Vou chamar. Depois do divã. É a Jéssica. Jéssica Kemily Marques. Isso. Parabéns, foi muito enriquecedor esse encontro. Agradeço muito. Eu dei uma estudadinha, tá? Da primeira vez eu fiquei meio perdido assim. Falei, meu Deus do céu. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E vou te chamar de novo, sim. Opa, estamos aí. Obrigado, pessoal. Espero que vocês estejam sempre aqui. E comentem, compartilhem esse vídeo aqui para mais gente poder ver esse encontro maravilhoso aqui. Beleza? Até o próximo vídeo.